A graça e a paz, irmãos. Vamos para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Como vocês estão vendo, né? Hoje eu estou aqui sentado. Aquele dia eu fiz aula em pé, mas hoje eu já me acomodei aqui, já estou um pouco mais sentado. Está um pouquinho melhor aqui para mim. Vamos orar primeiro? Senhor Deus eterno, nós fazemos essa oração agradecendo por mais esse domingo de manhã que o Senhor está nos dando para que a gente possa fazer a Escola Bíblica Dominical, chegar até os ouvintes, todos os irmãos, através da mídia online, já que nós não estamos podendo ficar presencial. Mesmo assim, cremos que o Senhor está conosco, porque a Tua palavra fala onde estiver 2 ou 3, falando em meu nome, lá eu estarei no meio deles. Então capacita-nos, nos abençoa para que a gente possa aprender cada vez mais a palavra do Senhor e viver conforme a palavra do Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos fazer aqui o nosso estudo. Se você já tiver com a Bíblia aí na mão, você já pode deixar a Bíblia aberta em Filipenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 26, tá? Já pode deixar a Bíblia aberta aí. Mas antes vamos fazer uma introdução aqui de uma pessoa muito conhecida no meio batista, que sofreu, né? Passou por um transplante de coração, passou por vários sofrimentos, uma pessoa já com uma idade mais avançada. Foi no dia 24 de abril de 2012. Estou falando do pastor Ari Veloso, uma bênção de Deus. Ele fundou a Igreja Batista do Morumbi. E ele realmente passou por muitos momentos de alegria, um pastor super abençoado, mas no final da vida dele ele acabou passando por sofrimentos na área da saúde. E ele tinha uma frase muito importante que ele dizia assim: o cristianismo não é um guarda-chuva que protege de tudo. Então, é como se querendo dizer assim, nós somos cristãos, mas nós também passamos por sofrimento, passamos por lutas, por enfermidades. Se tem catástrofe, a gente estiver no meio, a gente pode ser cometido pela catástrofe também. Agora até mesmo nessa onda do coronavírus que está atingindo o mundo inteiro, não estamos ilesos de ser atingido, de pegar o coronavírus, ficar hospitalizado e até mesmo morrer por causa do coronavírus, né? Agora, quem manda é o Senhor Jesus. Se Ele não permitir, nós não iremos passar por isso, porque nós estamos nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Tem um versículo lá em Tiago, capítulo 4, versículo 14, que está escrito: o que é a vossa vida? Vocês são como neblina, que aparece por um tempo, um pouco de tempo, e depois logo se dissipa. Então é uma comparação da neblina com o ser humano, que o ser humano também, ele nasce, fica um tempo, cada um tem o seu tempo aqui na Terra e logo já parte, né? Morre, parte para a glória. E a neblina é assim, ela vem, fica um tempo e já vai. Bom, vamos entrar aqui, vamos ver aqui na lição de hoje, antes de ler Filipenses capítulo 1, eu quero falar aqui para vocês como é que foi que o apóstolo Paulo chegou até essa cidade. Em Atos capítulo 16, o apóstolo Paulo, ali no versículo 7, ele tentava ir para Bitínia. Estou lendo aqui na minha Bíblia. Ele estava tentando ir para Bitínia e o Espírito Santo ele impediu o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, de ir para Bitínia. Aí o que ele fez? Ele contornou e foi até Trode. Lá em Trode, que ele teve uma visão à noite. Teve uma visão, um varão do outro lado falou assim com ele: passa para a Macedônia, nos ajuda aqui na pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo já entendeu que era ordem do Espírito Santo, né, trabalhando na vida dele. Imediatamente foram para lá, foram para Macedônia. Chegando em Macedônia,
eles ficaram numa cidade chamada Filipo. E lá em Filipo começaram a circular, começaram a andar, foram perto de um rio, viram umas pessoas lá orando, e encontrou com uma mulher chamada Lídia, uma mulher que era temente a Deus, gostava de ouvir da palavra, e aí ele confirmou a pregação para ela gostou, ela entendeu, quis ser batizada, se batizou. E ali começou a igreja começou a crescer, aí ele começou novos discípulos que foram se batizando, foram crescendo. O apóstolo Paulo, ele continuou andando, né? Continuou andando e encontrou uma outra mulher lá na frente, só que essa mulher ela estava possuída de demônios. E ela fazia adivinhações na rua, ela dava muito lucro para os seus governantes. O apóstolo Paulo percebeu que ela estava possuída de demônio e ela ainda falava, gritava no meio da praça, ela falava alto. O apóstolo Paulo ficou incomodado com aquilo. Aqui no versículo 17 do capítulo 16 está escrito: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciaram o caminho da salvação. Isso ela repetia por várias vezes. Paulo começou a perceber que aquilo era demônio que ela estava falando. Por quê? Porque ela já tinha um espírito de adivinhação. O apóstolo Paulo foi lá e não deu outra. Ele colocou as mãos, orou em nome de Jesus, expulsou o demônio dela e aí imediatamente ela parou. Aí os governantes, as pessoas que estavam ali por volta, que realmente faziam ela dar lucro, pegaram o apóstolo Paulo e levaram para as autoridades, e as autoridades, impedindo o apóstolo Paulo de pregar o evangelho, colocaram ele numa prisão, lá ele ficou preso. Nessa prisão ele ficou um tempo lá preso, tudo, né, passando por esse sofrimento. A igreja começou a orar, a igreja que começou a crescer lá em Filipe começou a orar, e também levantaram ofertas para o apóstolo Paulo. E mandaram Epafrodito levar as ofertas até a prisão. O apóstolo Paulo se alegrou muito com isso, com a oferta. Foi uma gratidão que ele percebeu que os irmãos teve, né, a respeito desse trabalho que ele fazia. E escreveu uma carta de alegria e gratidão para a igreja de Filipos. Por isso que chama Epístola de Paulo aos Filipenses. Então nós vamos ler aqui agora, irmãos. Você abre a sua Bíblia aí, já está aberta. Aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 15. Para a gente poder ver o que é que o apóstolo Paulo estava querendo dizer apenas nesse trecho aqui, né? Nesse trecho aqui que nós vamos estudar hoje. Então está escrito, olha só. Versículo 15. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então o apóstolo Paulo, ele estava deixando claro que ali tinha duas turmas. Uma turma que pregava o evangelho somente por interesse, só para se aparecer, não tinha amor à palavra de Deus, né? E tinha inveja daqueles que realmente proclamavam a Cristo. Então era esse o cenário daquele momento. E o apóstolo Paulo, ele estava pregando a palavra de Deus por amor a Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, pelo fato de Jesus ter salvado ele, pelo fato dele saber que as pessoas poderiam ir para o inferno se não se convertessem. Então o apóstolo Paulo estava falando da única forma de salvação que o ser humano tem, que é se entregar a vida a Jesus Cristo. E tudo isso ele fazia por graça, por amor, por alegria, e não por competição ou partidarismo. Como é que você tem pregado o Evangelho? Como é que você vê o Evangelho na sua vida? Como é que você vê tudo isso que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, e até mesmo do nascimento dele até a cruz, tudo isso que ele fez por amor a nós?
sendo que nós não merecemos, só a graça já nos basta? Como é que você vê isso? Como é que está a tua situação diante de tudo isso? Hoje você não se encontra preso como estava o apóstolo Paulo, preso numa cadeia. Hoje nós nos encontramos presos dentro de casa, mas nem se compara com uma prisão, né, num cárcere, numa cadeia, numa detenção, né? Nem se compara. O apóstolo Paulo estava realmente, literalmente, algemado, preso. Ele estava numa situação, mesmo que era uma cadeia diferente da de hoje, mas ele estava preso. Nós estamos numa situação até confortável, irmãos. Nós estamos presos dentro do nosso lar, mas nós podemos tomar banho, nós podemos almoçar, nós podemos assistir televisão, nós podemos ler, nós podemos conversar pela internet. E aí nós podemos até sair de casa se a gente quiser, né? Muitos estão indo trabalhar. No meu caso, que eu estou fazendo faculdade, eu faço minha faculdade pela internet, né, online, mas a vida está seguindo. É claro que nós estamos todos preocupados, porque essa pandemia está realmente causando um caos, não só no Brasil, mas no mundo todo. E quando atinge alguém da nossa família, aí que aperta mais ainda. Então todos nós sabemos disso. Mas independente disso, irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo é por nós. É isso que nós temos que ter, é essa esperança. Jesus Cristo, Ele é por você, mesmo numa situação difícil que você está passando. Creia nisso, que o Senhor Jesus, Ele luta por você. Olha só esse outro versículo aqui, no versículo 19 de Filipenses capítulo 1. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Olha aí, irmão. Então, quer dizer, ele deixou escrito aqui que ele tem uma alegria muito grande. Por quê? Pela súplica dos irmãos de Filipenses, pela ajuda de ofertas, por tudo isso que eles faziam, por esse carinho de ter enviado Epafrodito lá na prisão para fazer a visita e para dizer, ó, nós estamos com você. Não é porque você está preso que nós desistimos de estar junto com você. Nós ouvimos a pregação que sai da sua boca. E o apóstolo Paulo ficava muito agradecido. E aqui no finalzinho desse versículo mesmo ele fala assim, ó, me redundará em libertação. Então ele cria que tudo esse trabalho que ele estava fazendo e que ele estava passando essa fé para os irmãos, redundaria em quê? Libertação. Agora, que tipo de libertação que ele estava falando? Poderia ser libertação da morte, sim, porque ele estava sendo ameaçado de morte. Poderia ser a libertação da prisão, que ele estava ali no momento, sim, também. Mas também ele poderia estar falando, irmãos, que é a que eu mais acredito, ele está falando sobre a salvação da vida dele. A libertação de tudo isso que nos prende aqui nessa terra. Nós somos salvos em Cristo Jesus. A morte não tem mais poder sobre a tua vida. Mesmo que você esteja preso num lugar, mas o teu espírito, a tua alma está liberta. Você é livre, você é liberto por Jesus Cristo. Então nós não ficamos presos por nada nesse mundo. Nada nos separará do amor de Deus. Nós somos livres, nós somos libertos. Glórias a Deus por isso. Então o apóstolo Paulo ele tinha essa consciência, que ele estava lá preso naquele lugar, mas a esperança dele de libertação, de salvação, era constante. E é isso que aumentava a fé do apóstolo Paulo em todo momento. E é isso que nós devemos pensar também, nisso que nós devemos pensar, que nós devemos crer. Independente da circunstância, independente do que nós estamos passando, nós somos libertos. Conhecereis a verdade vos libertará. E quando o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glórias a Deus. Então nós já somos libertos, já passamos da morte para a vida. Já somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então creia nisso. Por mais que você esteja passando por uma luta muito grande, há uma solução, tá? O Senhor Jesus, Ele nos abençoa. Se você está passando por momentos de dores, de enfermidade, o Senhor Jesus pode fazer um milagre e curar você.
Ele pode usar também os médicos, ele pode usar também os remédios, pode usar os psicólogos, psiquiatras, ele pode usar o que ele quiser para poder curar você, para poder acalentar você, para tirar você dessa situação. Se você está passando por um momento de desemprego, e ainda mais agora nessa fase que muitos estão ficando desempregados, muitos empresários não sabem o que fazer, mas mesmo assim, a nossa vida está no controle do nosso Senhor Jesus Cristo. Se o seu casamento está abalado, creia. O que está prendendo você? O que está deixando você preso? Creia que o Senhor Jesus é a nossa libertação. Então ele pode resolver o problema também do seu casamento. Ele pode resolver o problema financeiro. Ele pode resolver o problema de saúde. Se você tem algum filho que está com problema de droga, alguém da família com problema de vício, de droga, creia que o Senhor Jesus pode libertar, pode cuidar, pode fazer uma transformação nessa situação que está acontecendo. Mantenha a fé firme na rocha que é Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ler mais um pouquinho. Agora aqui no versículo 20 de Filipenses capítulo 1, está escrito, ó, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Olha que palavra maravilhosa que aumenta a nossa fé, irmãos. Você prestou atenção no que ele falou aqui no finalzinho desse versículo? Será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então ele está deixando claro aqui, no começo do versículo, que a ardente esperança que ele tem está em Cristo. E ele não vai se envergonhar, ele não se envergonha. Nada vai deixar ele envergonhado porque ele é um cristão. Amados irmãos, se você tem vergonha do Evangelho, então você tem vergonha de Jesus. Tem muitos que dizem assim, eu não quero que me chama de evangélico na rua, de cristão na rua, porque tem muitos cristãos fazendo um monte de besteira, dando escândalo aí por todo lugar, na televisão, eu não quero ser comparado. Ué, o problema é deles, se eles estão fazendo isso. O problema é deles. Eles que vão dar conta para Deus. Agora, por causa deles, eu vou deixar de ser chamado de cristão, de evangélico, de servo do Senhor Jesus? Eu não. Eu sou um cristão. Sou um evangélico, sou um servo de Jesus e não tenho vergonha porque eu sei que o meu Senhor Jesus não teve vergonha de morrer na cruz, pregado, humilhado, sofrendo, por amor a mim, por amor à humanidade, por amor a você também. Então eu não tenho vergonha, não tenho vergonha. E o meu corpo, como o apóstolo Paulo falou aqui, ó, será Cristo engrandecido no meu corpo. Como é que Cristo está sendo engrandecido no seu corpo? Como é que você tem tratado o seu corpo? Quando você está sozinho dentro da sua casa, quando não tem ninguém? Como é que você tem tratado a sua vida quando você está perto dos outros, o testemunho de vida? Como que Jesus Cristo é engrandecido na sua vida, enquanto você está aqui vivo? Olha só o versículo. Quer na vida, quer na morte. Amados irmãos, enquanto nós estamos aqui vivendo nessa terra, nós precisamos glorificar a Deus com o nosso testemunho. Nós precisamos glorificar a Deus com a nossa fé, com as nossas decisões. Às vezes você murmura dentro de casa, falando de um, falando do outro. Isso pode causar um mau testemunho perto de alguém da família que ainda não se converteu. E a pessoa nunca querer ir para a igreja, nunca querer se converter. Às vezes a pessoa está tentando se reconciliar com Jesus, mas por causa de umas murmurações, umas palavras erradas dentro do lar, a pessoa fala assim, ó, não vou voltar mais para Jesus. Não vou se converter. Para quê? Para ser igual a eles? Então nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar para saber o que é que nós estamos falando, como é que está o nosso comportamento, para que a gente possa glorificar a Deus aqui nessa terra, aqui nessa vida, enquanto nós estivermos vivos, independente da circunstância, glorificar a Deus. Olha aqui o versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo
e o morrer é lucro. Eu vou continuar lendo aqui os outros versículos. O apóstolo Paulo fala: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e de outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente muito melhor, ele fala. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, permanecer aqui. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé. Quando ele fala de progresso, é a pessoa crescer na graça, no conhecimento, na fé, na esperança, firmado na rocha, que é Jesus Cristo. A fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amados irmãos, aqui eu vou frisar o versículo 21. O versículo 21 ele fala assim, ó: para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Só isso já basta. Só a graça já nos basta. Olha só, para mim o viver é Cristo. Quanto você vive nessa terra, eu vivo nessa terra, nós temos que nos apegar aqui, ó, na Bíblia, na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, obedecer a palavra do Senhor, pedir misericórdia para o Senhor. Você está passando por tentação, fala: Senhor Jesus, me ajuda, me liberta, me livra dessa tentação. Está passando por opressão, Senhor Jesus, me ajuda, me livra dessa opressão. Se não consegue perdoar alguém, Senhor Jesus, repreende isso, eu quero perdoar. Eu quero pedir perdão. Eu quero ser honesto. Eu quero ser fiel. Me ajuda. A gente erra. A gente erra, mas nós vamos nos pés do Senhor Jesus, a gente pede perdão e o Senhor Jesus nos restaura, nos liberta, irmão. Então nossa vida ela é assim, igual o apóstolo Paulo falou. O viver é Cristo. Vamos viver Jesus. E o morrer é lucro. Se nós morrermos, independente de quando morrer, porque um dia nós vamos morrer. Todo mundo vai morrer. Se não morrer agora com o coronavírus, um dia vai morrer com outras coisas, ou então até pode morrer também nessa fase sem corona mesmo, morre de outra forma. Vai morrer. Agora, uma coisa é verdade. Você tem medo da morte? Se você tem medo da morte, então aí você tem que analisar se você se converteu mesmo ou não. Porque o cristão não tem medo da morte. A morte não pertence mais ao cristão. O que pertence ao cristão? Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida eterna. Nós temos Jesus, nós temos a vida eterna. Glórias a Deus, irmãos. Então essa foi a palavra de hoje, tá? Para acrescentar mais fé em nosso coração, trazer alegria. Vamos nos alegrar, vamos agradar a Deus, vamos fazer igual o apóstolo Paulo. Ele estava alegre com a igreja, alegre com os irmãos, ele tinha um coração agradecido, mesmo no meio da luta, no meio das circunstâncias. Vamos também ter um coração agradecido e ser grato, ajudando o próximo também nesses momentos que está todo mundo precisando. Vamos ser bênção na vida do próximo, tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para agradecer. Senhor Deus, nosso Pai, nós agradecemos, porque o Senhor nos alimentou esta manhã com a Tua palavra, fortalecendo a nossa fé, porque o apóstolo Paulo passou por várias situações difíceis, mas ele não abandonou a fé, ele continuou vivendo com o Senhor Jesus Cristo. E nos ajuda também, para que a gente possa fazer o mesmo, viver para o Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o nosso socorro, bem presente no dia da angústia, em todo momento das nossas vidas. O Senhor está conosco. Abençoa cada lar, repreende todo o mal na família, repreende as enfermidades, repreende, Senhor Deus, problema de desemprego, problema de contenda, repreende problema de vícios, repreende todo o mal. E proteja e encoraja cada um para a glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro. Amém.